Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyamburupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasya Murli Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priyai Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatamma Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribhrajakacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E a todos os Sri Rupa no Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Segredos do Bhagavatam, de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva. Bom, então na última aula nós terminamos lendo como Krishna, ele desejou satisfazer o desejo das vacas de quererem ter Krishna como um bezerro, satisfazer o desejo das gopis mais velhas de querer ter Krishna como um filho, e também das gopis mais novas que queriam se casar com Krishna no futuro, mesmo sendo elas ainda bem novinhas. Então, para que Krishna pudesse satisfazer a todos esses desejos, ele organizou um passatempo no qual o Senhor Brahma ele foi inspirado por Yogamaya, a potência ilusória espiritual, para que ele raptasse os bezerros e os amigos de Krishna enquanto eles estavam na floresta pastoreando as vacas e fazendo piquenique. Então, quando o Senhor Brahma ele viu Krishna ali na floresta com os seus amigos pastoreando, ele foi inspirado por Yogamaya e decidiu que ele gostaria de ver mais passatempos de Krishna, e assim ele tomou a decisão de fazer com que Krishna tivesse que manifestar as suas capacidades, né, super-humanas. Então, por um momento, passou pela cabeça do Senhor Brahma que Krishna não fosse Deus, e que por mais que ele tivesse ouvido falar de que Krishna era Deus, ele não conseguia crer nesse fato, porque ele estava apenas vendo um menino que era um vaqueiro comum, que não tinha nada de extraordinário, ali com seus amigos na floresta. Então foi assim que a gente terminou a última aula. Então agora, Srila Gurudeva ele continua dizendo: todas elas queriam que Krishna satisfizesse os seus desejos.
Então, por essa razão, Krishna decidiu. É um excelente momento para eu enviar a minha potência interna Yogamaya para que ela possa atuar. Na verdade, nem haveria necessidade de enviar essa potência de Yogamaya, porque ela está sempre com Krishna e ela já sabe de antemão o que Krishna quer fazer. Então não é que Krishna ordena Yogamaya, acontece de uma maneira mais sutil. Muitas vezes, até Yogamaya encobre Krishna quando ele menos espera, inclusive. Tá? A potência de Yogamaya ela é tão poderosa que ela tem, assim, vamos dizer, a carta branca para fazer o que for necessário para que Krishna possa desfrutar dos passatempos da maneira mais doce. Aqui um parêntese para que vocês entendam a diferença entre Yogamaya e Vrindadevi. No caso, Yogamaya, ela se personifica como Purnamasi Devi. E ela é uma senhora, uma anciã, de cabelos brancos, longos, e veste roupa açafroada. Ela é o oráculo de Vrindavana. Ela é como se fosse aquela anciã sábia que aconselha, que vê futuro, certo? Então, ela é a personificação de Yogamaya, né? Uma das personificações de Yogamaya é ela. A outra também se manifesta em Vrindadevi. Vrindadevi, que nesse mundo aparece como a planta Tulasi. Vrindadevi, ela tem já um aspecto bem jovial de adolescente, e ela é como se fosse uma amiga íntima de Srimati Radhika, tá? E das outras gopis. Só que ela também tem um papel de liderança, no sentido de que ela também ajuda na organização dos passatempos de Radha e Krishna. Só que a diferença é que ela faz todos os arranjos dentro do que? Do Nikunja. O que é o Nikunja? São os jardins secretos, onde Radha e Krishna se encontram. Então, Vrindadevi, ela é a maestra dessa grande orquestra da floresta, que inclui os pássaros, as árvores, as flores, o sol, a lua, os rios, no caso o rio Yamuna, que mais? A temperatura, as estações do ano, enfim, a luz, tudo que é necessário para você criar um cenário, né, estimulante para o amor de Radha e Krishna. Quem gerencia, quem organiza, administra é Vrindadevi, certo? Já Purnamasi Devi, ela tem a função de organizar os passatempos fora do Nikunja, fora desses jardins secretos, ou seja, em toda a Vrindavana, de modo geral, em relação a onde Krishna vai com as vacas, onde a própria casa de Krishna, com os pais dele, quando Krishna está com as gopis mais velhas roubando manteiga na casa delas, enfim, né, todo esse arranjo feito fora do Nikunja é a responsabilidade de Purnamasi Yogamaya. Ok? Então, dessa maneira a gente pode entender melhor como funciona, tá, essa dinâmica dos passatempos de Vrindavana. Então, Krishna, ele já de antemão orienta essas potências a fazer o que for necessário. Nem precisa perguntar para ele, elas não perguntam para ele o que fazer, entende? Elas já atuam completamente independentes dele e elas vão organizando porque elas já sabem o que é melhor. Por quê? Porque como potência, elas são também o quê? Uma expansão de Radharani. Elas são subordinadas a Radharani, dentro da parte energética. É claro que quando você transfere isso para uma relação de cenário de personagens, elas não ficam pedindo permissão e instrução para Radharani para o que fazer, entende? Mas elas também são uma expansão de Radharani. Então, como todos os seres de Vrindavana são conscientes e plenos dessa consciência espiritual, eles já sabem exatamente o que fazer.
sem que precisem ficar pegando informação e instrução o tempo todo. Então tudo acontece de uma maneira tão sincronizada e tão espontânea que parece que é real. Parece que é real. E Krishna consegue sentir isso. Ele é como se fosse uma peça de teatro tão bem ensaiada, tão bem sincronizada, que os atores se sentem personagens de fato e vivem aquilo como se fosse uma realidade. Eles se esquecem que são atores, eles estão tão absortos ali naquele papel que eles se esquecem que são atores e vivem aquilo na realidade. A diferença é que nos passatempos de Krishna, todas as personalidades ali transcendentais, elas não têm uma dupla personalidade. Elas não estão atuando como se fossem personagens, mas na verdade tem uma outra pessoa que é um ator. Não. A diferença é essa. Então, quando eles vivem esses passatempos, apesar de serem passatempos orquestrados, ainda assim eles reagem como se fosse algo extremamente normal. Só que lá no fundo, é claro que tem uma consciência de que eles estão brincando. Tanto é que você vê muitas vezes no diálogo entre eles essa consideração, né? E é muito comum eles quebrarem as próprias regras e muitas vezes a dinâmica dos passatempos. A gente pode ver muito bem isso quando a gente lê o livro Vidagda Madhava, Lalita Madhava, de Rupa Goswami, quando a gente lê outros livros, né, que explicam e que detalham esses diálogos entre Krishna, Radha e as Gopis, muito mais detalhados do que o próprio Bhagavatam, porque o Bhagavatam, como eu já expliquei anteriormente, ele não vai dizer diretamente o nome das Gopis, o nome de Radha, tá? Então tudo ali no Bhagavatam é feito ainda assim de maneira bastante superficial. Então, o que os Goswamis fizeram para nós? Eles extraíram do Srimad Bhagavatam as entrelinhas e colocaram isso em linhas, colocaram isso em frases, em palavras. Então a gente precisa ter essa base aqui de aprendizado, né, do que é o Bhagavatam, mas também o Bhagavatam não é tudo. Quem disser que o Bhagavatam é tudo é porque ainda não entendeu, ainda não conseguiu adentrar dentro da literatura da Gaudiya. A literatura mais elevada da Gaudiya são dos Goswamis. Raghunatha Dasa Goswami com o livro Vilapa Kusumanjali, por exemplo, Srila Rupa Goswami, Krishnadas Kaviraja Goswami, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Tá? Essas leituras são as leituras top, são as leituras PhD, entende? Pós-doutorado. Tá? Srimad Bhagavatam, por si só, ele é como se fosse uma graduação de bacharel, né? Bacharel licenciatura. Depois você tem as aulas de Srila Gurudeva, que é o quê? Mestrado. Tá? Aí depois você tem, dentro das aulas de Srila Gurudeva, o acesso a coisas mais elevadas, que seria o doutorado. Né? E depois você tem esses livros dos Goswamis, que são pós-doutorado. Então é assim que a gente vai estudando. Então eu espero que aqueles que estão acompanhando aqui o canal possam ter a paciência de aprender do começo, acompanhando as aulas básicas, que eu já resumi bastante, então não vai ser preciso perder tanto tempo. Não digo perder porque a gente não perde tempo, mas não vai levar tanto tempo, tá, para você chegar aqui nesse ponto. Mas não adianta você querer também tentar pular, né, saltar etapas. Só que esse estudo é um estudo que você tem que fazer por sua própria consciência. Não vai ter nenhum professor impedindo que você faça esse estudo na sua casa. Você vai ouvir as aulas que você achar e julgar necessário. Mas eu tenho que fazer o meu papel, que é de colocar os passos a passos da história, né? Enfim.
Então, é basicamente isso. Tá? Então, voltando aqui à leitura. O Senhor Brahma, então, ele rapta os vaqueiros e os bezerros, coloca-os dentro de uma caverna. Após isso, o Senhor Brahma ele retorna para a sua morada em Satyaloka, Brahmaloka, por apenas um momento. E ele retorna rapidamente a este mundo. Mas já havia se passado o quê? Um ano. Né? A envergadura temporal ela vai aumentando conforme você se aproxima da Terra. Então, em Satyaloka, que é o primeiro planeta, né? A morada do Senhor Brahma, o Criador, né? O tempo lá conta 1. E daí vai para baixo e vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar na Terra, né? O tempo é muito maior. Então, um momento lá, poucos minutos lá, deu um ano aqui. Nesse ínterim, o que Krishna fez? Não está escrito aqui, é um parênteses. O que Krishna fez? Ele fez um arranjo para que aparecesse um outro Brahma, que fosse uma réplica desse Brahma, e entrasse no palácio dele, se sentasse lá e desse a instrução para todos os soldados e súditos, dizendo, olha, logo logo vai chegar um impostor, ele é exatamente igual a mim, não deixem ele entrar de jeito nenhum, e expulsem ele daqui, né, de Satyaloka. Então, quando o Senhor Brahma original voltou, ele foi barrado no seu próprio palácio, porque Krishna já estava lá dentro, na forma do Brahma duplicado. Ele ficou sem entender nada, ele ficou revoltado, obviamente, completamente perdido. Ele volta aqui para a Terra. Um ano havia se passado. Então, o que ele faz? Ele vai para ver, quando ele desce, né, que ele vê lá na beira do rio Yamuna, na floresta, onde Krishna estava com os outros vaqueirinhos antes, ele vê que todos estavam lá. Krishna, os vaqueirinhos, os bezerros, normalmente. Ele fica muito intrigado. Será que eles conseguiram fugir? Mas eu havia colocado eles sob um sono. Né? Brahma colocou eles dormindo dentro de uma caverna. E Brahma resolve ir até a caverna. E quando ele vê, lá estavam dormindo os bezerros e os vaqueirinhos. Quando ele volta, novamente, ele vê que todos os bezerros e os vaqueirinhos que estavam com Krishna se transformaram em Vishnu. Aí ele perde completamente os sentidos dele, fica completamente atordoado, sem chão, sem entender o que estava acontecendo. Tá? Só que nesse meio tempo, nesse um ano que se passou, aconteceram muitas coisas. E foi quando Krishna ele teve a oportunidade de se transformar nos bezerros e nos vaqueirinhos, para que eles pudessem, naquele dia em que foram raptados, né, de alguma forma ou de outra, Krishna pudesse consolar as respectivas mães, para que elas não dessem falta dos seus filhos. Então Krishna substitui, faz uma réplica perfeita desses bezerros e meninos e volta para as suas casas, né, e volta para as casas deles, né, e para as suas respectivas vacas, inclusive lá no curral de Nanda Maharaja, que eram 900.000 vacas. Tá? Então vamos continuar lendo aqui. Nesse meio tempo, Baladeva Prabhu ele ficou pensando, eu estou vendo algo muito estranho. Todas as gopis costumavam ter muito afeto por Krishna do que pelos próprios filhos, né? Mais afeto e amor do que pelos próprios filhos. Mas agora eu vejo que elas estão tendo um amor idêntico, né? Por Krishna e por seus filhos. Por que isso aconteceu? Nesse dia, Baladeva ele não tinha ido para a floresta. Então ele não viu o que tinha acontecido. Ele não viu os meninos sendo raptados. Ok?
Então, só que ele percebeu que havia algo de estranho, porque ele sempre viu todas as gopis e as vacas tendo muito mais afeto por Krishna do que pelos seus próprios filhos. Porque agora ele estava sentindo que algo estava estranho. Conforme os dias se passavam, ele percebeu que este amor estava se tornando mais equilibrado. Então, ele diz, eu vejo também que as vacas estão tendo o mesmo afeto pelos seus bezerros, né, do que antes tinham, né, por Krishna. Qual será a causa disso? Então, em um momento, Baladeva entendeu tudo. E ele pensa consigo mesmo, Krishna é maravilhoso. E ele sorri e diz, Krishna, o que é isso? Agora eu percebo que você se tornou todos esses meninos e esses bezerros. O seu estômago não conseguiu se satisfazer apenas tomando leite de mãe Yashoda. Você agora tem que tomar o leite de todas essas vacas? Ele diz, quando o seu estômago ainda estava vazio, você então se tornou todos esses bezerros. Todos esses vaqueirinhos também são você. Eles não são os vaqueirinhos originais. Por que você fez isso? Por que você assumiu a forma deles? Foi simplesmente para se casar com as gopis? Então, agora eu entendi. Foi isso? Você queria se casar com todas as gopis. Nesse meio tempo, Gargacharya, que era também o astrólogo, né, um dos sábios conselheiros, ele havia avisado para todos os Brajavasis: este ano é o melhor ano, um ano muito auspicioso para vocês casarem as suas filhas, não importa a idade delas. Façam já uma promessa de casamento, né? Prometam as suas filhas em casamento, mesmo até aquelas que ainda estavam no ventre das suas mães, porque não haveria tal momento auspicioso para os próximos milhares de anos. Então, seguindo a orientação de Gargacharya com muita fé, todos os Brajavasis começaram a fazer arranjos para casarem as suas filhas, ou pelo menos já fazerem os arranjos de um casamento futuro, prometendo oferecê-las a um outro Gopa. Então, assim, todas as gopis foram casadas com Krishna. Mas Gargacharya fez um outro anúncio importante. Ele disse, infelizmente, para Krishna e para Baladeva, não é um bom ano para se casar. Yashoda e Nanda ficaram extremamente infelizes, decepcionados. Assim bem como Vrishabhanu Maharaj e Kirtita Devi, os pais de Srimati Radhika. Por quê? Porque eles já tinham feito planos de que Radha ia se casar com Krishna. Era o casal perfeito. Mas Krishna não poderia se casar. Então, o que eles fizeram? Ofereceram, então, Radha em casamento para Abhimanyu, que era também um Gopa, cuja forma Krishna também havia assumido. Então, esse Abhimanyu, né, acaba se casando com Srimati Radharani, né, bem como todas as gopis se casam com outros gopas que na verdade eram Krishna. Então, por que Krishna ele não se casa? Porque ele não pode se casar. Em Vrindavana não existe humor de casamento. O humor de casamento existe em Dwaraka. Por quê? Porque o casamento ele pressupõe uma relação de muito respeito, muita etiqueta, né? Uma relação baseada em regras, baseada no sentimento de servidão mútuo. Só que o amor
livre e pleno, ele só acontece quando é uma relação extraconjugal, ou seja, uma relação que não há aquele contrato do casamento, que a gente chama de parakya, que é a relação de Krishna com Radha e com as outras gopis. Ou seja, elas, após terem se casado, elas não têm interesse pelo marido delas e simplesmente querem se encontrar com Krishna. E assim acabam se encontrando. Então, este amor, ele é um amor totalmente livre. Ele não está norteado por nada, absolutamente nada. Então, foi com essa finalidade que Krishna fez esse passatempo todo do Brahma Vimohana Lila. Bom, um outro passatempo muito interessante, que Srila Gurudeva vai começar a descrever, que diz o seguinte: aquelas que em vidas passadas foram as estátuas douradas de Sita, em que o Sr. Rama havia preparado para fazer aquele ritual do fogo, né, quando ele já estava separado de Sita, já havia enviado Sita para a floresta. Aqueles que estavam cantando os mantras, né, na floresta de Dandakaranya, os rishis de Dandakaranya, e todas as jovens de Ayodhyapuri e Janakapuri que queriam se casar com Rama, todos se tornaram gopis. E tiveram a oportunidade de se associarem com Krishna. Todos vieram para Vrindavana, nasceram do ventre de uma gopi, fizeram o Katyayani Vrata por um mês, e após completar o Katyayani Vrata, que é a adoração que elas fazem para a deusa Katyayani, que é uma forma de Durga. Na verdade, em Vrindavana, eles apenas externamente adoram semideuses, mas na verdade eles adoram sempre entidades ligadas ou a Krishna ou a Radharani. No caso, Katyayani representava quem? Yogamaya. Yogamaya é também essa energia divina, que não tem nada a ver com uma semideusa, que ia conceder a elas a possibilidade de se casar com Krishna. O desejo das gopis que estavam fazendo o Katyayani Vrata era ter Krishna como um esposo. O mantra que elas cantavam qual era? Katyayani Mahamaye Mahajogini Adishwari Nandagopa Sutandevim Patim Mekurute Namaha. Elas pediam para Katyayani Devi, para Yogamaya, que lhes desse Krishna como um esposo. Só que como em Vrindavana não pode ter essa relação de esposo, automaticamente essa relação se torna de amante. Entende? Mas no íntimo das gopis, elas querem Krishna como esposo. Isso que é importante entender. Elas não querem Krishna como amante. Elas querem Krishna como esposo. Elas querem a vida inteira estar com eles, né? Só que, para que não haja este obstáculo do humor do casamento, que eu já expliquei, Yogamaya não permite que Krishna se case com ninguém e ao mesmo tempo ele pode ter relação com todas elas. Tá? Enfim, aí depois que termina esse Katyayani Vrata, Krishna aparece para elas, elas estão se banhando no rio Yamuna, nuas, eram meninas, bem novinhas ainda. Né? Esses passatempos todos acontecem quando eles são criança ainda. Só que o corpo delas, né, é um corpo que ele se transforma de acordo com a necessidade. Então, apesar delas serem novinhas e crianças novas, eu digo de 3, 4, 5 anos de idade, fazendo austeridades na floresta, quando elas estão diante de Krishna, automaticamente aquele sentimento amoroso faz com que eles todos ali estejam numa forma de adolescente. Tá? Quando Krishna tinha 10 anos, o corpo dele era de 16 anos. A aparência do corpo dele era de 16 anos. Então assim também são as gopis. Então, quando elas tinham 5 anos de idade, o corpo delas era de uma pré-adolescente também.
né? Então é mais ou menos assim que a coisa acontece. Não estou dizendo com precisão, mas é assim que a coisa acontece. A dinâmica da coisa é assim. Ou seja, elas têm a pureza de uma criança, mas também têm todas as qualidades de uma moça formada. Tá? Então Krishna ele aparece e ele sobe na árvore e pega todas as roupas das gopis que estavam na beira do rio e diz para elas que agora elas têm que sair do rio para pegar as roupas. Só que elas ficam com vergonha, elas estão nuas. Elas não querem, né, se mostrar nuas para Krishna. E Krishna diz para elas, ora bolas, vocês queriam que eu fosse o esposo de vocês. Fizeram oração, fizeram austeridade. Agora que eu estou aqui, nada mais justo que a esposa fique nua na frente do esposo. Então eu quero que vocês saiam e que vocês peguem as suas roupas. Aí elas começam, claro, a debater com ele. Elas não vão ceder tão fácil. O interessante dos passatempos é que por mais que eles queiram, por mais que elas queiram, elas não se deixam controlar facilmente por Krishna. Elas não se sentem um objeto, né, de desfrute na mão de Krishna dessa maneira, né, assim, explícito. Então elas começam a duelar com Krishna, a discutir com Krishna, e isso torna, inclusive, o passatempo ainda mais interessante, né, muito mais saboroso, né, para quem ouve, para quem também participa, no caso eles, né, especialmente Srimati Radhika. Se vocês leem, por exemplo, o Vidagda Madhava, de Rupa Goswami, tem diálogos, assim, praticamente o livro inteiro são diálogos entre Radha e Krishna, e quando eles se encontram, na maioria das vezes, eles travam. E Srimati Radhika começa a dar bronca nele, dizendo, o que você está fazendo aqui? Não me toca. Eu sou uma moça casta, eu sou uma moça decente. Eu não vou ficar aqui sozinha no meio da floresta com um homem desconhecido. Aí eles começam a discutir, né? Aí se separam, vão embora e depois caem em si, mas por que eu fiz isso? Aí se arrependem, aí querem se encontrar de novo. Aí sim é que tem um encontro de fato. Tá? Então tem sempre alguma coisa que eles mesmos colocam para fazer o amor ficar mais intenso. Tá? Não é uma coisa simplesmente, eles se amam, eles se encontram e estão sempre de bem um com o outro, não brigam, não discutem, não, ao contrário. Ao contrário, o humor de Radharani é o humor de contrariedade, né? A Bhamya Bhava, ou seja, ela está sempre colocando obstáculos para Krishna, só que isso deixa Krishna mais atraído por ela. Ao contrário de Chandravali, que é a segunda mais importante Gopi, que representa o Dakshina Bhava, que é o amor de submissão. Ou seja, ela não vai discutir com Krishna, ela é daquela tipo de namorada que está sempre de bem com o seu namorado, com o seu amante. E o que ele fala, ela cumpre sem nenhum problema. Então, esse é o humor de Chandravali. Então, a princípio, esse humor seria mais prazeroso para Krishna, mas não é. É por isso que entre Chandravali e Radharani, Radha é a número 1. Chandravali é a número 2. Tá? De todas as gopis. Então, quando Krishna pede para elas saírem da água, elas dizem, não vamos sair. Aí Krishna fala, então vocês vão ficar aí dentro e suas roupas vão ficar aqui em cima. Começou a ficar frio. Elas então pensaram, ok, a gente vai sair e você vai dar a nossa roupa. Então elas saíram com o quê? Com os cabelos cobrindo os seios, né? E as mãos cobrindo as partes íntimas. Quando Krishna viu, falou, opa, nada disso. Quero que vocês saiam todas com as mãos para cima, como se estivessem rendidas, né, à autoridade máxima, como se fosse, né, um ladrão rendido à polícia. E aí elas começam a discutir novamente, até que finalmente elas não têm outra alternativa. Elas têm que sair com as mãos para cima. E aí elas vão, depois conseguem pegar as roupas delas, e assim elas se tornam gopis elegíveis
para participar da Rasa Lila com Krishna. Só que tem um porém. Elas não dançam essa Rasa Lila naquele ano direto. Então, o que vai acontecer? Agora nós temos o mês de Kartika, certo? Que está vindo. Após o mês de Kartika vem o mês do Kateni Vrata. Então, depois que elas fazem esse Kateni Vrata, passa um mês, e aí elas vão ficar mais um ano fazendo o quê? Sendo treinadas na associação de Radharani. E aí, quando começar o mês de Kartika do ano seguinte, é que elas poderão dançar com Krishna na primeira lua cheia do mês de Kartika, que marca o início do mês de Kartika, que é a lua cheia que Krishna dança com todas as gopis, com as que são sadhanasidas, com as que são nityasidas, ou seja, com aquelas que passaram por esse processo de sadhana, de aperfeiçoamento, que são essas que eu citei, os rishis de Dandakaranya, as citas, a deidade de ouro das citas, etc, etc, etc. E várias almas que vieram desse mundo material também, né? Todos têm que passar por esse ritual. Tá? E as nityasidas, que são as gopis eternas, como Radha, Lalita, Vishaka, Chandravali, etc, etc. Tá? Então elas têm que ficar um ano sob a orientação de Radharani, porque quem não segue Radharani não tem como. Tá? De uma forma ou de outra, você tem que passar pela aprovação de Radharani. Não adianta você fazer uma adoração independente e que você vai conseguir Krishna. Não. Então, elas dançam só um ano depois, praticamente 9 meses depois, elas conseguem dançar com Krishna. Tá certo? Bom, então Krishna, ele desejou, voltando a ler aqui, ele desejou que as gopis elas abandonassem todos os seus desejos mundanos. Então, para a felicidade dele, elas conseguiram. Este corpo é como se fosse uma peça de roupa. Como você sabe, Devahuti e outros, como Shukadeva Goswami, nunca tiveram a necessidade de cobrir os seus corpos com roupa. Mas, porque nós temos considerações corpóreas, nós precisamos fazer isso, nós precisamos nos cobrir. Do contrário, né, sentiremos atração uns pelos outros. Mas personalidades exaltadas não têm essa consciência. Eles já abandonaram tudo para a consciência de Krishna. Agora, vamos entrar no tópico da Rasa Lila. E após eu chegar no meu objetivo, que é para o qual eu vim hoje falar Harikatha, Gurudeva diz. Por que Krishna deixou Vrindavana? Todos querem viver num local onde eles têm mais amor e afeição. Isso é uma coisa natural, todos querem esse local. Mas sabemos que em Vrindavana, o amor e a afeição por Krishna é superior a qualquer outro local. Não há este amor em Mathura, não há tampouco em Dwaraka. Mas então por que Krishna deixou Vrindavana? E após partir, ele deveria ter voltado, né, de vez em quando, para se encontrar com os Brajabasis. Mas na verdade ele nunca voltou. Esse nunca voltou, ele é, entre aspas, por quê? Porque, na verdade, existem duas lilas simultâneas. Em uma lila ele não volta, mas em outra lila ele volta. Tanto que quando Uddhava vai para Vrindavana, quando ele está entrando em Vrindavana, a primeira coisa que ele vê é Krishna com todas as gopis e Vrindavana vivendo normalmente. Daí no segundo, depois, aquela visão desaparece e ele vê a imagem da Vrindavana desolada, sem a presença de Krishna. Tá? Então, Gurudeva pergunta por que Krishna deixou Vrindavana.
porque ele pessoalmente não voltou para consolar as gopis e ao invés disso enviou Uddhava. Por quê? Krishna ele tinha muita opulência e era muito poderoso em Dwaraka. Por que ele não convidou todas as gopis, Nanda Baba e Yashoda, para viverem em Dwaraka com ele? Se ele tivesse levado todos os Yadavas de Mathura para Dwaraka em uma noite, se ele conseguiu levar todos os Yadus, né, de Mathura para Dwaraka numa noite, por que não trazer os Brajabasis também? Nanda Baba, Yashoda, as vacas, todos que viviam ali em Vrindavana, poderiam ter ido para Dwaraka. Espaço não faltaria. Né? Mas, na verdade, isso não é tão óbvio quanto parece. Por quê? Porque simplesmente o humor dos Brajabasis não é o mesmo humor dos Dwarakavasis. E eles jamais conseguiriam coexistir. Eles jamais conseguiriam sobreviver em Dwaraka. Impossível. Então foi por isso que Krishna não levou, né, os Brajabasis para Dwaraka. Então, para explicar tudo isso com mais detalhes, agora Srila Gurudeva ele vai abrir um parênteses grande, vai explicar, vai fazer uma descrição, né, do humor de Krishna, do humor de Radha, do humor de Vrindavana, e depois ele vai alinhavar esse ponto no final, né, porque Krishna deixou Vrindavana. Então Gurudeva diz: eu já expliquei a essência de alguns passatempos de Krishna. Agora, eu vou lhe contar um passatempo muito secreto. Mas, antes de tudo, você deve saber quem é Krishna. Ele não é um namoradinho comum. E Srimati Radhika também não é uma namorada mundana. Eles têm o amor mais elevado, que não tem nenhuma gota de luxúria. O amor deles está além de qualquer sentido material e também da mente. Ele cita um verso do Bhakti-rasamrita Sindhu de Rupa Goswami 5.79 que diz: Vyatitya bhavana vartama yaschatmakara bharabhu ridhi sattva jale vadam swadate saraswamata. Rasa é o Staibhava miraculoso. O que é Staibhava? É a emoção permanente de servo, de amigo, de irmão, né? De irmão não, de amigo, de pai e de amante. São as 5 raças, isso é chamado Staibhava, que é um grande repositório de maravilhas, no qual você pode penetrar ou adentrar após todo o processo de contemplação. Ele é saboreado no coração daqueles que ficaram radiantes por serem completamente, por desenvolverem completamente este amor puro, transcendental e completamente refinado dentro dessa existência transcendental, chamada Shuddha Sattva. Nenhuma especulação mental pode tocá-los. É por isso que Krishna é chamado de Adokshaja Tattva, ou Aprakrita Tattva. Se nós tivermos apenas uma semente daquela fé transcendental e honramos ouvir sobre esses passatempos, poderemos então gradualmente compreender essas verdades.
Todos os tipos de luxúria que existem em nós serão afastados. E gradualmente, Shuddha Sattva, ou a existência, ou a pura transcendência, virá. Nós então poderemos compreender todas essas verdades além das palavras. Mas não somos qualificados agora, nem para falar, nem para ouvi-las. Ainda assim, para os devotos sêniores que estão aqui presentes, eu estou dizendo algumas coisas. Aqueles que são sêniores devem ouvir. Eles devem ouvir com grande fé e honra. Eles devem saber tudo isso e devem seguir o processo desde o começo. Mas eles devem ser cuidadosos ao ouvirem. Então, o Srimad Bhagavatam diz que Krishna ele é Swayam Bhagavam, né? Ou seja, o próprio Deus. Etecham sakalapam sa Krishna estu Bhagavam Swayam. Indrari vyakulam lokam vidyanti juge juge. Todas as encarnações mencionadas anteriormente ao verso aqui citado, que é o 1.3.28, são ou porções plenárias ou porções das porções plenárias de Krishna. Mas Krishna, ele é a personalidade original de Deus. Todos aparecem nos seus respectivos planetas. E Krishna, ele também tem o seu planeta, né? E para Krishna, ele aparece aqui neste planeta sempre que há problemas criados pelos ateus. E ele encarna para proteger os seus devotos. Krishna Brajendra Nandana, ele é o oceano de raça. Ele também é Sarva Shaktiman, possuidor de todas as potências, que aparentam ser contraditórias em si. Ele é Shakti Shakti Mator Abheda, ou seja, ele é diferente e não diferente da sua potência, Srimati Radhika. Este é um verso do Vedanta Sutra, Shakti Shakti Mator Abheda. Ele é Sarva Karana Karanam, a causa de todas as causas. Ele é também Akilara Samrita Sindhu, um oceano completo de néctar para os relacionamentos amorosos. Nós ouvimos tudo isso, mas não temos a realização, o poder de compreensão, a experiência disso. Nós podemos apenas ouvir. Se praticarmos por milhares de nascimentos, poderemos um dia compreender o que estamos ouvindo. E seremos muito afortunados. Agora, quem são as gopis? Elas são a Vilasa Murti de Krishna. O que é a Vilasa Murti? É a personificação dos passatempos. Krishna, ele é único. Ele é Advaya Paratattva Jnana. Ele é a verdade completa e indivisível. Todos os universos materiais, todo o mundo transcendental, todas as entidades vivas se oriundam de potências de Krishna. E não existe, na verdade, uma diferença entre eles. Só que também existe, é Beda-Beda. Existe e não existe. Mas, com a nossa mente não podemos entender. Tudo isso é achintya, inconcebível. Apenas pela misericórdia do Guru Parampara é que podemos entender tudo isso. Amnaya Praha, devemos ouvir tudo isso através de uma sucessão discipular autêntica, que traz o conhecimento original dos Vedas. Nosso Guru Parampara aceitou o Srimad Bhagavatam como o Amala Pramana, ou a evidência imaculada. Srimad Bhagavatam e todos os outros Shastras dizem que as gopis são formas não diferentes de Krishna. No Brahma Samhita 5.37 está dito: Ananda Chimaya Rasa Pratibhavi Tabis Tabirya Eva Nijarupataya Kalavi. Elas são a forma de Krishna. Elas são o próprio Krishna. Srimati Radhika é o próprio Krishna. Não há diferença nenhuma entre eles. Mas, para o propósito de desfrutar de passatempos, eles então se dividem em dois.
Tem um verso que diz Ekatmanava pi bhuvi puradeha bedam gatoto. Ou seja, Radha e Krishna são uma alma em dois corpos. Eles são um, mas eles se dividem eternamente para fazer o quê? Passatempos. Assim o Brahma Samhita, apenas eles podem desfrutar desses passatempos, quando se dividem em dois. Krishna, ele estava em Vrindavana, sozinho, em Vanshivata. E do seu lado esquerdo, surgiu a belíssima Ladini Shakti, na forma de Srimati Radhika, e que correu para ele com muito apego, com Anuraga. Ra, o nome Radha, a palavra Ra, a sílaba Ra, significa Anuraga, ou seja, um apego intenso e transcendental. Dha significa Dhavati, ou seja, que corre muito rápido. Então o nome Radha é aquela que corre em direção a Krishna, rapidamente, com um apego muito profundo, com um amor transcendental. E ela corre cantando Krishna, Krishna, chamando. Então é assim que ela recebe o nome Radha. E ela foi adorada pelo próprio Krishna. Por isso o nome dela é Radhika. Você não pode imaginar tudo isso, mas foi dito nas Escrituras. O que é o amor deles? O amor deles é Bhava. Bhava não é nada que você possa encontrar neste mundo. Ela é Shuddha Sattva. Ela é a essência da potência de prazer transcendental de Krishna e também de Samvit, que é o quê? A potência da consciência. Misturadas na plataforma de Sandini, que é a potência da existência. Sem Sandini não tem como haver Ladini e também Samvit. Ladini e Samvit se encontram na plataforma de Sandini. Radharani, ela é o quê? A Ladini, a potência de prazer. Por que Ladini? Porque ela dá Lada. Lada é prazer. O corpo dela é feito de uma mistura de Mahabhava, que é o que? A essência desse Bhava. É o pico mais alto desse Bhava, desse amor transcendental. Todos os humores dela, os sentidos dela, o cabelo dela, enfim, todo o corpo, toda a psique dela é simplesmente feito de Mahabhava. É como uma estátua de ouro que é feita toda de ouro, por dentro e por fora. Radharani, ela é 100% Mahabhava. Por isso ela é, então, Ladini. Sobre as outras gopis, elas são chamadas de Kaya Vyuha, ou seja, manifestações corpóreas de Srimati Radhika. E, portanto, elas também são parte de Krishna. Você não pode imaginar como elas estão próximas de Krishna. O amor delas é também Mahabhava. Para você ter uma ideia, vamos começar de Bhava ou de Rati, explicando agora os estágios de Prema. O que é Rati? Rati, quando pela prática de Bhakti Yoga você se aperfeiçoa no processo de sadhana, aí você entra no outro estágio, que é o estágio de sadhana, de Bhava Bhakti. E aí você começa a cantar, a se lembrar, praticar todos os processos, sempre com o objetivo de alcançar Bhava. Tá? Nosso objetivo não é sadhana. Sadhana Bhakti não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é Bhava Bhakti. E qual Bhava Bhakti nós queremos? Nós queremos a Mahabhava das gopis. E entre essas gopis, queremos o humor das manjaris, como Rupa Manjari, Rati Manjari, Lavanga Manjari. Quando este humor entrar no coração, como uma corrente elétrica, então o coração da diva, da alma,
está ali se aperfeiçoando, se torna tadátmica, ou seja, se torna um com este Bhava Bhakti, com este Mahabhava. Existe com certeza algo já inerente na alma, no coração da alma. E pela combinação de ambos, da sua natureza inerente, combinada com esta mistura de Ladini e Samvit, né, então Bhava Bhakti se manifesta no seu coração. Tá? Nesse ponto, tem uma grande assim, polêmica, tá, entre os Vaishnavas. Eu digo entre os Vaishnavas autorrealizados e os não autorrealizados. Né? Por quê? Porque Gurudeva e todo o nosso Guru Parampara, eles dizem que você já tem dentro de você, a tua alma ela já tem o quê? Uma personalidade eterna. E aquela predisposição dela de servir a Krishna ou de manifestar esse Manjari Bhava, né, já existe, é eterno. Ela só precisa que isso seja ativado. Né? E essa ativação, né, ela vem dessa presença, desses raios de prema que vem do coração da própria Srimati Radhika. Né? Só que há um outro grupo de Vaishnavas que dizem que não. A alma ela é uma tábula rasa. E dependendo da associação que a pessoa tem durante o processo de sadhana dela, ela vai desenvolver, né, a alma dela naquele humor daquela associação. Quanto a isso, tem vários problemas, né, filosóficos e práticos em relação a isso, e eu pretendo um dia também gravar uma aula sobre esse ponto, que é a Swarupa da Diva. Por quê? Porque é algo muito importante da gente entender com propriedade. Até Vaishnavas bastante avançados, né, não conseguem entender isso bem. Então, recentemente, mais ou menos um ano atrás, a Shamarani Didi, que foi quem fez aquelas pinturas para Srila Gurudeva e também para Srila Prabhupada, famosas, ela compilou, né, as explicações de todos os nossos mestres, praticamente, explicando que a natureza da alma é eterna, não se transforma, não muda, e que a tua Swarupa, a tua identidade original, ela já está ali, e ela só precisa encontrar uma forma de um estímulo para que ela se manifeste. Tá? Então eu pretendo um dia traduzir esse livro aqui também gravando, em breve inclusive. Eu também me senti muito honrado porque eu pude participar também desse livro como pesquisador. Inclusive meu nome também está ali dentro dos créditos do livro. Né? Então é um livro assim, essencial, muito importante para que a gente possa aprender, né, e direcionar a nossa prática da melhor maneira possível. Tá? Então, só que o livro não está em português, está só em inglês, né? E eu pretendo fazer aqui uma tradução para vocês. Bom, vamos então encerrar aqui hoje a aula, e aí a gente volta na próxima aula explicando os estágios de Bhava mais avançados, Swarupa Siddhi, Vastu Siddhi, etc, etc, etc. Muita informação aqui, muito preciosa e importante para nós. Ok, um bom dia a todos, Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.